E aí, gente, vamos continuar nossa aula sobre movimentos sociais, ok? Gente, dessa vez nós vamos especificar mais na estrutura dos movimentos sociais, mesmo que isso já tenha sido feito em outros vídeos, quando a gente trabalhou a questão da tipologia dos movimentos sociais, ok? Eu vou continuar aqui e vou fazer uma introduçãozinha aqui para a gente poder entender os movimentos novos, os movimentos contemporâneos, né? Eu preciso falar com vocês sobre os movimentos tradicionais, tá? E aí nós temos uma divergência entre os movimentos tradicionais. Nós vamos ter um movimento tradicional que é direcionado à conservação de algo, e nós vamos ter um movimento tradicional que é direcionado à transformação. E aí você deve estar se perguntar, como assim tradicional? Essa palavra que vem aí da questão de tradição vai possibilitar a transformação? Pois é, eu vou explicar para você agora, beleza? Então vamos lá, gente. Gente, nós temos os movimentos sociais, e nós temos aqui movimentos sociais tradicionais, conservador, diferente do transformador, ok? Então vamos lá, o que seriam os movimentos tradicionais conservadores? O movimento tradicional conservador, ele se encaixa no sentido de preservação de uma ordem vigente, seja ela política, econômica, religiosa. O exemplo que nós temos desse movimento conservador aqui no Brasil vai ser em 1964, no dia 19 de maio de 64 e no dia 2 de abril de 64, a Marcha da Família com Deus para a Liberdade, né? Ou pela Liberdade, que vai ser implementada por quem? Por setores conservadores, por setores burgueses que queriam a preservação do modelo econômico vigente no Brasil, que queriam a preservação moral, né, de valores morais da sociedade brasileira, e que era uma clara defesa contra a invasão de ideias ou da possibilidade de transformação ou de revolução comunista, né? Haja vista aí que nós temos João Goulart com uma proximidade muito grande com as visões comunistas, tá? Então existia essa resistência aí conservadora para se manter o que o Brasil era, né? Tanto em valores morais, sociais, como em valores políticos e econômicos, ok? Então nós temos aí o movimento da família com Deus para a liberdade, ok? Então, gente, um outro exemplo que nós temos de conservadorismo, de movimento social conservador, não pega só aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, há pouco tempo, nós tivemos aí uma marcha gigante de apoiadores e defensores da Ku Klux Klan, né? Que é aquele grupo de extrema direita, em que acredita que Jesus ele é branco, de que os verdadeiros colonos são brancos, de que latinos e africanos, né, e qualquer outro tipo de estrangeiro nos Estados Unidos só causa um mal, né? Então perceba que nós vamos aí encontrar um puritanismo em alto grau, direcionado também para a questão racial, para a questão da cor da pele, para a questão dos primeiros pais da América, ok? Eles consideram isso, né? Então perceba que a Ku Klux Klan, junto com defensores da Ku Klux Klan, defende uma América branca, uma América que conserve os valores brancos, os valores dos verdadeiros donos ou dos verdadeiros moradores daquele país, ok? Então, esse tipo de movimento a gente encontra nos Estados Unidos, encontramos agora com uma crescente muito grande na Europa também, devido aí à crise na Síria, à imigração aí dos sírios pelo mundo. Nos países nórdicos nós conseguimos encontrar aí grupos extremistas, né, que andam com escritos nas suas roupas, né, dizendo da preservação da sua cultura. Na França temos aí também grupos de extrema direita que conservam aí os valores franceses. Nós temos na Inglaterra também a mesma coisa acontecendo. Então, em vários países nós conseguimos encontrar esse tipo de mentalidade conservadora, de movimentos sociais, de movimentos de grupos organizados, não só fisicamente, mas digitalmente também, para controlar a entrada de pessoas que possam diluir ou destruir os valores morais, políticos, sociais, econômicos daquele país, ok? Então a gente encontra isso também. Voltando aqui para o nosso estudo local Brasil, né? Nós vamos também aí ter a questão dos movimentos sociais tradicionais transformadores, que são diferentes aí dos conservadores já logo de cara por transformar uma situação, ok? Então vamos lá. Os movimentos tradicionais transformadores, nós podemos identificar que são os movimentos que eles começam a partir ali do século XIX, ok? E o grande exemplo desse movimento que nós podemos
pontuar aqui é o movimento dos trabalhadores, galera, certo? Que são um movimento organizado, estruturado, que trabalham dentro aí dos sindicatos para conseguir arregimentar e organizar e coletivizar o conhecimento, as lutas, a política que vai ser implementada, né? A questão da ideia de engajamento coletivo, desculpa o pleonasmo, mas engajamento de fato coletivo, consciente daquilo que está lutando e para que está lutando, não é? Que aí justamente a questão da transformação. Os direitos trabalhistas conquistados, que agora foram flexibilizados aqui no Brasil, né? Pela lei aí que flexibilizava o trabalho, né? Esses direitos foram conquistados à custa de muita briga, de muita luta, de muito sangue, de muito suor, de muita pedrada, de muito cacetete, entendeu? Então, assim, essa luta não vem de hoje, essa luta já vem de um bom tempo na história, ok? Por exemplo, nós vamos ter aí alguns políticos aqui no Brasil no século XIX tentando barrar a entrada de imigrantes italianos para o Brasil. Por quê? Porque os imigrantes italianos já vêm da Itália com uma formação política, uma formação de engajamento que leva tanto para o anarquismo como para o socialismo. Então, quando esses italianos chegaram aqui no Brasil, eles conseguiram, vamos dizer assim, ensinar ou passar certas regras de combate, certos ideais que os trabalhadores brasileiros começaram a incorporar e também entraram na luta em defesa da sua mão de obra, em defesa da sua força de trabalho, ok? E dos seus direitos, beleza? Então nós vamos encontrar isso com uma força muito grande, principalmente aqui no Brasil, ali finalzinho do século XIX, com a entrada desses imigrantes italianos aqui no Brasil, beleza? Então assim, gente, transformação por quê? Porque transforma. No caso aí, o movimento dos trabalhadores conseguiu muitos direitos, conseguiu uma abertura muito grande, né, para a sua classe. E aí você me diz, e o movimento negro, e o movimento indígena, e o movimento LGBT, e o movimento ambiental, o movimento vegano, sei lá, enfim. Bem, gente, vamos lá. Aqui, quando eu digo movimento tradicional social de transformação, eu estou trabalhando um movimento que tem toda uma história de luta organizada, ok? Isso é importante dizer. Nós temos aqui uma organização. Infelizmente, o movimento negro, o movimento indígena, LGBT, o movimento ambiental, não vai ter essa organização, certo? Não vai dispor de uma organização tão grande. Por exemplo, até mesmo os trabalhadores rurais, né, com os movimentos camponeses, nós temos aí até a situação de Santo Antão, que era um acampamento em que as pessoas, na época da ditadura militar, queriam simplesmente um motor a diesel e queriam ter o direito de plantar e colher e vender o seu produto. E na ditadura militar, os generais acharam que ali era um acampamento comunista. Isso muito antes do MST, entendeu? Santo Antão, por sinal, é até um símbolo de resistência para o movimento dos sem terra, dos trabalhadores sem terra, ok? Então é importante a gente trazer isso daí para a gente pontuar. Por que nós não podemos dizer que o movimento negro é um movimento antigo? Por quê? Porque é somente no século XX, por exemplo, o movimento negro, quando nós vamos ter aí a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, quando nós vamos ter a exigência dessas lutas pelo mundo também, que vai irradiar aqui no Brasil também, né, em outras partes do mundo, é que o movimento negro vai de fato criar uma força em relação à busca dos seus direitos, né? O basta, o chega, eu quero algo novo, vai começar aí, né? Isso não é demérito também, gente, é questão de organização, certo? Voltando aqui para o Brasil, por exemplo, o movimento negro tem um símbolo muito interessante que são dois, e um desses símbolos é até ligado ao movimento negro e ao movimento feminista, podemos dizer assim. Nós temos aí Zumbi, né, e temos Dandara, sua esposa. Zumbi é o grande símbolo de liderança negra, né, de resistência contra os senhores de terra, enfim, e contra a escravidão. E nós temos Dandara, que não era simplesmente meramente a esposa de Zumbi. Não, ela era uma estrategista militar, ela era uma capoeirista, ela foi para a luta, não é? Ela enfrentava, né, com os inimigos, enfim. Então, perceba que nós vamos ter aí uma mulher negra ali no século XVII e um homem negro resistindo aqui no Brasil. Então, isso não é história do movimento negro? Lógico que é. Só que, novamente, não é uma organização onde vai formar suas estratégias e vai colocar suas estratégias em práticas, como, por exemplo, o movimento dos trabalhadores, organizando, fazendo assembleias, fazendo momentos, fazendo passeatas, manifestações, enfim. Não vai ter um estabelecimento por estatuto, por exemplo, não vai, né? Estatuto. Vai ter, no caso, no movimento negro, muita luta, muito trabalho, mas a estrutura política, social e institucional de você fazer as regras e ir para a luta não vai ter.
Por exemplo, na década de 60 também nós vamos ter aí uma força muito grande do movimento dos estudantes, né? Aqui, no caso, a União Nacional dos Estudantes, que vai ter uma força muito grande. Por quê? Porque é organizado, porque é estruturado, faz toda uma estrutura estratégica de medidas, de ações, enfim, com assembleias, com diálogo, com enfrentamento, enfim. Então, gente, resumindo aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós vamos ter a história de luta desses povos, que vem bem antes de sua institucionalização, que vem bem antes das suas implementações, vamos dizer assim, como órgão político, social, certo? Mas só podem ser definidos como movimentos sociais a partir dessa institucionalidade na questão política, social, na questão das ações políticas e sociais dentro da sociedade, ok? Então nós vamos ter aqui no Brasil e no mundo, na década de 60, o movimento negro vindo com muita força. Na década de 60, nós vamos ter aí o movimento dos estudantes vindo também com muita força. Na França, no maio de 68, nós vamos ter aí os estudantes franceses lutando, né? O movimento indígena, nós vamos ter muita força do movimento indígena, só que a partir ali da década de 70 para 80 aqui no Brasil, ok? Nós vamos ter essa força maior. Então perceba que a luta do índio existiu desde que o homem branco pisou aqui pela primeira vez no território, né, americano, né? Nós vamos ter essa luta indígena assim, só que institucionalizado e organizado só vamos ter agora. Por exemplo, vendo o Fantástico de ontem, né, nós vimos o que? A questão dos indígenas que estão começando a usar os meios de comunicação para defender a sua voz, né, para defender o seu lado, para defender a floresta e o seu modo de vida. Para você ter ideia, 2020, agora que os índios estão começando a socializar a sua cultura, o seu meio, de fato, pelo olhar deles para as outras pessoas desse país. Então perceba que está aí, ó, querendo ou não, é um tipo de difusão nova, né? Onde nem todo mundo conhece o que o índio é, o que o índio faz, como o índio convive, as leis e a sua cultura, enfim. Então perceba que é muito atual, é muito novo. Beleza? Então vamos aqui, gente. Nós temos esses movimentos, que acabei de dizer, conservador e transformador, e nós temos aqui movimentos novos, que vão vir ali justamente no século XX, aqui, ó, principalmente na década de 70. Nós vamos ter aqui o feminismo, vamos ter o negro, o ambiental, né, ambientalista, e também vamos ter agora, aqui mais para cá, aqui já é século XXI, ok? Nós vamos ter um movimento vegano, tá? Ah, já estou falando ainda agora que o movimento negro começa ali com a questão da década de 60, sim. Nós vamos ter exemplos muito fortes da luta negra no mundo, né, por Martin Luther King, Rosa Parks, né, Angela Davis. Nós vamos ter aí esses indivíduos lutando, indo para a rua, né, exigindo direitos. Aqui no Brasil nós vamos ter o Abdias Nascimento, poeta, escritor, artista, plástico, político e professor universitário, que ele vai escrever aí em várias obras a questão do racismo aqui no Brasil. Ele vai ser um ativista pelos direitos dos negros, que é um cara que vai escrever um livro maravilhoso. Ele vai escrever, né, o genocídio do negro brasileiro, o processo de racismo mascarado, o processo de um racismo mascarado. Vou botar aqui, ó, o livro, tá? Vocês vão estar vendo agora, beleza? Então é isso. E também nós temos aqui a Djamila, ok, gente? Nós temos a Djamila, que é uma filósofa, né? E ela tem uma obra direcionada não só à questão negra, à questão da resistência negra, mas ela também tem uma obra que fala do feminismo negro. E aí a obra dela é maravilhosa, que o título logo diz assim: Quem tem medo do feminismo negro, né? Vou botar aqui, ó, a obra, tá? Olha aí, ó, tá? Então, gente, no outro vídeo eu já falei das lideranças dos indígenas, né? Falei também de algumas lideranças em prol aí da questão ambiental. Vou falar aqui pra gente fechar, gente, de uma forma geral, sobre esses movimentos aqui, ok? Os movimentos novos, gente, se caracterizam pela descentralização da gestão daquele movimento, da cabeça daquele movimento. Várias pessoas no contexto atual de uso das tecnologias das redes sociais podem ser vários cabeças, né, daquele movimento. Vários tipos de ações são pensadas e são executadas, não somente uma ação, mas agora diversos tipos de ações podem ser executados, ok? Então nós temos um uso muito grande da internet. Esses novos movimentos sociais lutam por novos valores, valores estes que não são racistas, que não são discriminatórios, que não são homofóbicos, misóginos, enfim. São movimentos que buscam aí um novo olhar desses valores, né? Que sejam de fato diferenciados daqueles valores conservadores que menosprezam, diminuem e perseguem algumas minorias, alguns povos, ok?
Outro detalhe, esses novos grupos, eles visam muito a defesa dessas minorias, e lembrando, minoria não por quantidade de pessoas, mas minoria pela falta de oportunidade, a voz e a ação, ok? Então, essas pessoas que não têm muita voz para mostrar a sua angústia, a sua dor, essas pessoas são consideradas como minorias, e esses novos movimentos sociais, eles lutam, né, a favor disso, ok? Dessa voz, dessa abertura. Aí nós temos aqui, gente, ó, laços sociais próximos e mais sólidos, sim. Apesar da tecnologia, nós vamos ter aí um laço mais próximo, porque nós vamos nos identificar no outro, de uma forma mais próxima, ligada aí na questão da tecnologia. Eu vou poder conhecer a realidade do outro parceiro ali, que vivencia a minha mesma realidade, mesmo estando em um outro local. Por exemplo, nós temos aqui, ó, identidade coletiva. Sim, o cara da comunidade de Heliópolis, ele vai olhar aqui para a galera do Pirambu, e ele conversando lá com a galera da comunidade, né, com as ações sociais que existem ali na comunidade, ele vai identificar que existem situações semelhantes, ele se identifica com aquilo que está ocorrendo ali naquela comunidade. E a galera da comunidade do Pirambu vai se identificar com aquilo que acontece em Heliópolis, aquilo que acontece no Alemão, enfim, no Rio de Janeiro. Então perceba que nós vamos ter essa conectividade maior. Eu posso não ter nascido numa tribo indígena, posso não ter a fisionomia de um índio, mesmo sabendo que temos misturas de povos, né? Mas eu posso muito bem me identificar com a luta do índio, muito bem posso me identificar também com a luta do negro, posso me identificar com a luta da mulher, porque eu me coloco no canto dessas minorias, eu me coloco no canto dessas ações, ok? Aí nós entramos na questão, de fato, da justiça desse povo, ok? Na justiça feita para esses povos, certo? Então é importante dizer isso. Aí nós temos aqui ações diretas, internet, novos valores, reivindicações de direitos básicos. Sim, nós vamos ter a reivindicação, gente, da vida, nós vamos ter a reivindicação de comida, de terra, de moradia, de saúde, enfim, nós vamos ter aí várias reivindicações básicas, que são direitos básicos que o Estado tem que garantir. Outra coisa é que, de uma forma geral, e aqui também nesses movimentos, nós vamos ter uma observação maior na questão da investigação, do ficar de olho das ações do Estado, das ações dos políticos, não é? Nós vamos poder cobrar de forma mais rápida e mais efetiva esses políticos, esses governantes, o Estado de uma forma geral, por observar os seus gastos, por ter a transparência de ler sobre os gastos desse pessoal, o que eles estão fazendo ali no poder para ganhar tanto como eles estão ganhando. Então nós vamos ter essa proximidade maior. Os movimentos sociais vão ter essa proximidade maior de luta. Então, gente, vai ter essa proximidade maior das falas, das atitudes, das ações, dos gastos desses políticos, desses gestores, e a gente pode cobrar de forma mais próxima. Quando esses gestores tentarem tirar direitos, vamos poder ter a compreensão mais rápida disso que está acontecendo e lutar, ir para a rua, ok? Então isso é importante sabermos, ok? E aqui, gente, para fechar, nós temos aqui o Estado como esse ente. Então, gente, nós temos aqui o Estado como esse ente administrativo, organização jurídica. Sim, a organização jurídica, porque nós vamos ter aí a questão das leis, a questão da estrutura burocrática, né? Esse Estado ele vai racionalizar as suas demandas, ele vai ser lógico, porque ele não vai perder nada, tudo que ele fizer é tudo dentro de uma lógica, é tudo dentro de uma meta, certo? Nós temos aí a questão da correção social, sim, porque o Estado também é responsável com o Judiciário de fazer essa correção, de fazer certos impedimentos, de punir algumas pessoas caso cometam, né, injustiças ou erros, enfim, ou burle a lei. E aí nós temos aqui também, gente, a questão do contratualista, que é justamente o contrato que nós, cidadãos, temos com o Estado, e o Estado tem que nos cobrir, tem que nos dar respaldo, porque nós estamos dispondo ao Estado da nossa liberdade, os nossos direitos estão na mão do Estado, e esse Estado ele tem que abarcar com as nossas necessidades, com os nossos direitos, tem que dispor, né, de limites, de direitos e de deveres também, porque a gente precisa estar aí produzindo nesse Estado, né? E aí nós temos a realidade social. Sim, o Estado ele estabelece o controle, a ordem, né? Pelo menos em tese ele traz aí a segurança do indivíduo dentro dessa sociedade, ok? A segurança tanto física como jurídica. Outra coisa é que o Estado é uma configuração que representa a questão territorial soberana, certo? De um país, ou seja, os limites territoriais e a soberania, ou seja, a autonomia desse Estado nas disposições jurídicas, políticas, legais, enfim,
beleza? E aí onde é que entra os movimentos sociais? Os movimentos sociais de apoio ao Estado ou parceiros são aqueles movimentos sociais em que, com a crítica, com as ações desses movimentos, vai incentivar ou vai dispor, né, propor metas, situações ou leis para que esse Estado se adapte de uma forma melhor à sua população, ok? Então, assim, nós vamos ter projetos de leis vindo aí, né, dos movimentos sociais, ou esclarecimentos, né, referentes à história, ao social, ao ambiente, enfim, para que o Estado olhe, observe, né, e perceba que precisa ser feito algo para mudar e para melhorar a moradia ou a vida, né, a situação das pessoas. E aí nós temos essa relação parceira aí entre os movimentos e entre o Estado, ok? E também nós temos os movimentos de oposição ao Estado, os movimentos sociais que, ao invés de fazer uma crítica construtiva ou de possibilitar, né, a questão aí de uma lei, de um novo olhar do Estado sobre a população, não, pelo contrário. Quer a desconstrução do Estado, quer de fato que exista aí um extermínio do Estado, ou quer também que o Estado seja cada vez menos intervencionista, ao ponto de o Estado não gastar até mesmo com a educação, saúde ou segurança. Então você vai ver aí alguns movimentos críticos e que buscam, por exemplo, o fim dos gastos, que na verdade não são gastos, são investimentos nessas questões básicas sociais, mas você vai encontrar grupos desse jeito, que querem esse tipo de finalidade, né? Que querem acabar com esses gastos, essas conexões. E não só isso, nós vamos encontrar também aí movimentos que fazem uma crítica aos governantes, que fazem uma crítica ao modelo político, econômico, social. E esses grupos, eles não têm muito diálogo recíproco, né? Um diálogo benéfico para as mudanças estruturais legais do Estado, ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Falou, um forte abraço e até a próxima.